cabeça que não está funcionando muito bem. Só que tá travando tudo quando eu ligo a câmera. Não, tudo bem. Se não puder, não liga. Se quem puder, por favor, ligue. A minha não funciona, né? Tô tentando aí. Tá, olha só. Vamos. Hoje o texto hoje é bem difícil, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu concordo. Mas assim, também é bem rico, achei bem interessante. Ok. Legal, André. Você é um político. Eu achei que a aula anterior me ajudou bastante aí a entender esse texto. Na introdução eu fiquei mais confuso, nesse aqui foi o mais. Concordo plenamente. Puxa. Bom, eu vou agradecer o elogio, muito gentil de vocês e merecido. Mas, bom, só para quem nos ouve agora na gravação, o texto de hoje é Gênesis 1, o indivíduo fora do mundo ou o indivíduo no mundo, que está no individualismo do Louis Dumont. Então, tá bom. Eu pergunto a vocês se vocês querem fazer essa primeira rodada. Vamos fazer, né? Ou se vocês já querem partir logo para a discussão do texto. Que eu estava pensando, eu fiz essa proposta porque eu estava pensando talvez vocês tivessem tido mais dificuldade com ele. Mas como vocês aparentemente não tiveram, então vamos começar com a nossa discussão. Vamos lá. Vamos começar pela Beatriz. Beatriz, e você? O que você achou? Eu tive muita dificuldade com o texto. Assim, eu me perdi em vários momentos e por vários parágrafos seguidos, assim. O começo, tanto que eu não cheguei no final, eu cheguei à parte do Calvino, mas eu não cheguei ao final. Eu achei interessante a parte, enfim, como ele traz a questão do indivíduo no mundo, o indivíduo fora do mundo, né? O papel da igreja nisso. E, enfim, a questão do indivíduo como valor, né? O que a gente já tinha tratado na outra aula, realmente eu acho que deu uma ajudada. Deixa eu ver. Eu anotei algumas coisas tipo um ponto de interrogação assim do lado. Eu achei interessante como ele traz que o individualismo propagado no primeiro cristianismo não é um individualismo que a gente vai ter hoje em dia, né? É como que também vai mudar essa questão do valor o indivíduo como valor vai se transformando, né? E aí ele traz esse ponto de que hoje a gente entende a relação do homem com as coisas, né? E que antes as coisas eram vistas como meios para alcançar a Deus. Então, de novo, o individualismo estava dentro dessa questão da relação que se estabelecia com Deus, né? Deixa eu ver. Acho que por enquanto é isso, assim, que eu achei interessante uma parte muito específica, assim, que ele fala dos pares paulinos, que eu nunca tinha ouvido isso, assim, mas ele traz algumas oposições, assim, e como que o cristianismo que vai botando essas oposições, eu não tinha parado para pensar sobre isso, eu achei interessante, até a questão enfim, a questão de indivíduo e sociedade, né, relação com o que é do mundo, que é de Deus e tal, e ele coloca isso como pares paulinos, né, como, por Paulo enfim, falado sobre isso. Enfim, mas muitas coisas eu me perdi, assim, eu queria antes ouvir outras pessoas também para ver se... Eu anotei muita coisa, mas muita coisa que não está fechando direito. Acho que é isso, por enquanto. Tá bom, vamos dar um jeito nisso, não se preocupe. Caio, e você, Caio? Professor, eu sigo completamente a Beatriz aí, viu? Para não estender muito esse tempo de dúvida, assim, eu tive muita dificuldade com esse texto, assim, achei bastante difícil de associar as coisas, de compreender, até porque eu perdi a aula passada, né, da introdução também. Ok. Tá bom. Então vamos agora. E você, Júlio? O Júlio, Bom Júlio? dia, professor. Nossa, o Beleza? microfone está funcionando? Que bom, Júlio. Tá funcionando. A câmera é um pouco mais difícil, mas o microfone rola. Mas, enfim, eu comecei a ler o texto, eu li um pouquinho só, e, enfim, eu gosto de ver essas perspectivas históricas, né, sobre alguns conceitos, mas, enfim, uma outra coisa que eu queria trazer é que eu estava lendo um outro texto de uma outra matéria,
e que eu achei interessante, assim, que ele trazia muito essa noção de individualidade, de pessoa, né? É um texto do Márcio Goldman, não sei se você conhece. Márcio Gomes é o Museu Nacional. É, e enfim, eu achei bem legal que ele trouxe parte da perspectiva do Luiz Dumont também, falou do conflito dele, do individualismo com o holismo, e enfim, situou ele entre uma perspectiva evolucionista e relativista dentro da antropologia. Enfim, achei legal esse outro texto que aborda um pouco do que a gente está vendo assim nessa aula, né? Mas, enfim, o texto, eu li o comecinho dele, desse texto de hoje. Tá bom, Júlio, obrigado, viu? E você, Obrigado. Helena? Ah, eu gostei muito do texto, mas eu também fiquei com dúvidas. A coisa do valor realmente me ajudou, que eu tinha te falado aquele trecho, né, que tinha ficado confuso para mim. E eu gostei muito como ele faz o que ele se propõe na introdução, né? Ele pega a etnografia da Índia e ele traz esse olhar de fora para o cristianismo para poder olhar para nossa sociedade, né? Mas também várias coisas ficaram confusas. Ah, Ok. Eu Faz também parte. gostei muito Faz quando ele parte, Helena. Esse compara texto é complicado. Calvino e Lutero, né? Porque a gente vive comparando, mas eu achei que ele teve uma perspectiva diferente, sabe? Eu nunca tinha a coisa que ele falou do Calvino ver um Deus completamente diferente. Eu nunca tinha visto ninguém falar desse tipo. E eu também queria saber do Júlio qual texto do Goldman era, porque eu adoro ele e eu fiquei curiosa. Tá bom, acho que o Júlio podia fazer um favor para a gente, podia enviar o texto no WhatsApp, né? O que você acha, Júlio? Vai, Pode ser? envio sim. É alguma antropologia, o nome do É um livro, né? texto. Alguma Obrigada. Do livro, antropologia. exato, é o nome do livro. Tá bom. Posso mandar sim. Ok, obrigado, Júlio. E você, Henrique, o que você achou? Eu acho que eu achei interessante quando ele vai falar um pouco de ascese, assim, e acho que dá para a gente analisar a parte do indivíduo se tornando indivíduo no mundo, né? Com uma forma de quando a ascese intramundana é ressaltada, né? Isso aí fica parecendo que a extramundana é deixada de lado, né? Até o texto deixa entender isso um pouco, mas acho que a gente pode interpretar como se a ascese extramundana agora passasse a ser no outro, né? Que a gente impõe essa vida de monastério, né, pro outro, né, que é o subalternizado e tal. Mas achei isso interessante. Ok. E você, Letícia? Bom dia a todos. Eu achei o texto bem difícil, assim, também, mas eu consegui, acho que no final, mais tirar o principal dele, que acho interessante que ele fala no começo que é interessante olhar a religião e não só a filosofia, como a religião entra mais, né, mais popular entre as pessoas para mostrar a vibe da sociedade na época. E é isso, que também quando ele fala que o cristianismo da época, o indivíduo do cristianismo da época não é o mesmo de agora, né? Que vai mostrando essa diferença, é uma coisa que, assim, da primeira vez eu não achava isso, mas o texto me convenceu. E eu acho que é isso. Tá legal. E você, Milena? Bom dia, professor. Eu fui muito também na ideia da Letícia, de como ele passa a ideia de que a religião possa ser um pouco mais influente, né, e importante do que a própria filosofia, e de como mudou também, né, de como o texto, ele, pelo menos porque eu, né, tive um retorno, assim, ao fazer a leitura, de como ele gira em torno da sociedade se tornar individualista e como a religião ela teve essa influência em cima disso e de como as perspectivas elas foram se
né, transformando ao longo dos séculos e do tempo com essa perspectiva do cristianismo em si. Eu fiquei um pouco perdida em relação à diferença mesmo entre o que é a sociedade individualista e o indivíduo em si, porque eu faltei as últimas aulas por estar doente, aí estou um pouco perdida. Tá bom. E você, Bruno? Oi, bom dia, professor. Bom, é basicamente o que eu tinha começado a falar na última aula, né? Que enquanto na introdução é algo que ele vai explicando mais o método que ele usa de comparação com a sociedade da Índia, isso me deixou um pouco perdido, onde ele queria chegar. Já nesse capítulo, dá para entender onde ele está chegando, né? Ou em que assunto que ele está pegando, que seria essa abordagem histórica mesmo da religião. Aí ele usa a religião da Índia como esse ponto de comparação mesmo. E é interessante essa abordagem dele, né? De que ele vê na religião essa ponte, essa porta para esse individualismo que começa naquela coisa do ser, da pessoa que está fora do mundo, isolada, que vê de um outro ponto de vista. E acho que é isso, não tem muito a se dizer. Tem uma outra coisa que eu ia dizer aqui, mas eu acho que eu esqueci. Que, bom, por enquanto fica nisso mesmo. Eu acho que, mas deu para pegar mais ou menos a ideia geral, né? Que desse desenvolvimento todo histórico, né, a ver com a política, com a religião, na Europa, pelo menos. Mas eu só não fico assim um pouco. Ele não quis espalhar isso. Não é uma forma de explicar toda a sociedade, né? Certo? Isso eu fiquei em dúvida. Ele usa mais isso para explicar, de acordo com o ponto de vista dele, a sociedade da Europa, né? A partir da Idade Média. Só essa dúvida mesmo que eu deixo. É isso aí. Tá bom. Você, Arthur? Você está me ouvindo? Sim. Alto, claro e bom som. A sua luz também está ótima, viu? Obrigado. Tá? Eu tenho uma janela bem na minha cara, assim, ela fica jogando bem na minha cara. Fica mais fácil. A melhor iluminação de hoje está na Ana, Clara. A Clara, né? Ela gosta. Você prefere Clara, né, Ana? O Rodrigo também, mas eu acho que a melhor de todas mesmo tá aqui, é o Arthur, né, Arthur? Tá assim uma coisa... Parece coisa de cinema, né? Vamos lá, Arthur. Então, professor, eu queria, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu queria trazer 3 coisas rapidinho, assim, tipo, mais para trazer durante a aula. O primeiro delas, que eu achei mais importante, assim, basicamente, né, para resumir, é a relação do mito com seu lugar social, né? Mais lá para o meio, lá para o final. Eu gostei muito do texto, eu já tinha lido, mas assim, ao voltar, né, tem um momento que ele começa a falar exatamente sobre como é que o mito ele faz esse papel, né? Ele funciona meio que como uma ferramenta intelectual, né, da colocação das regras, né, dos lugares sociais. E eu achei muito legal essa noção da ideia mestre, né, que ele traz, né, que seria Deus e como você se relaciona com Deus, né, numa medida Deus e indivíduo, né. Então achei que esses dois fatores assim, eu achei bem legal, porque dentro do eu estava lendo também o Moço, né, o Moço tem um momento que ele vai trazer a questão exatamente da persona, como é que a pessoa é formada e também como é que a estrutura do mito, ela meio que também faz essa mesma função, né? Ele parece achar resultados, né? E articular de forma parecida com o que o Dumont está trabalhando aqui. Inclusive, eu acho interessante ver como é que isso aqui faz parte isso aqui foi um texto provavelmente muito importante para o Lacan. O Lacan ele vai trazer, na verdade, em vez de uma
ideia mestre, ele vai trazer um significante mestre, né? Que regula, que se articula com os outros significantes, né? Mas isso aí já é outra viagem, talvez em algum momento a gente passe por isso, mas senão também faz parte. Como é que um significante pode exercer essa função de organizar os outros significantes, né? Como a ideia, por exemplo, de Deus organiza a ideia de indivíduos dentro de uma sociedade. Mesmo sendo, e a sua relação, mesmo sendo um indivíduo fora do mundo, né? Ainda é uma relação dentro da relação com Deus, né? Pelo menos onde eu entendo, né? Que essa que é a ideia do o Deus, ele engloba essa relação toda, né? Que essa coisa da lei e da razão, né? Isso aí é o primeiro ponto que eu achei bem fundamental, assim, a relação do mito com o lugar do indivíduo na sociedade. Né? A relação do indivíduo, o sujeito e a sociedade não se dá sem um mito. O que você está, só, o que você está chamando de mito é a doutrina cristã, né? Sim. Mas no caso do moço, ele mostra vários outros mitos que estabelece, né? Na China, na Índia também. Então por isso, quando eu digo mito, exatamente, não precisa ser um mito tipo assim de criação, de gênero. Às vezes como Deus acaba sendo, né? De uma ascensão espiritual. Mas assim, a cultura, né, parece ser formada dessa forma, né? Existe meio que uma realidade subjetiva e construída coletivamente, né, que organiza as representações e tal. Isso eu achei muito legal. Um outro ponto que eu achei bem legal nesse texto, que eu queria botar para discussão também, é como é que ele usa o movimento social, né, como dado etnográfico, né? Então, não só a igreja, mas o estoicismo, né, o helenismo, eu achei muito legal isso. Tipo assim, como é que ele usa... eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, professor. Como é que, né, ele usa um movimento social, né, para expressar uma ideia, para expressar uma forma de lidar com a vida, né? De alguma forma, uma razão, né, uma razão subjetiva ali que explica a realidade e tal. Eu achei bem legal, porque ele usou não só a cultura indiana, mas a cultura católica e a cultura estoica, né? E helenística, né? Eu achei isso bem legal. Eu achei meio estranho, mas bem legal. Né? Não sei se isso é uma coisa muito viável, se a gente pode, né? Como é que a gente poderia pensar em etnografias hoje, usando dados de movimentos sociais de hoje ou de antes, né? Sei lá, só pensando assim. E só para finalizar também uma coisa que eu acho que foi o Henrique que colocou, ele trouxe sobre a questão da SESI, a SESI, né, intra e intermundano, né? Eu acho isso uma discussão super complicada, super interessante. E eu fico pensando aqui, né, na verdade é mais uma instigação, assim, né? Tipo, eu não entendi muito bem exatamente como é que o Henrique delimitou essa questão, como ele entendeu, mas eu entendi que a SESI no mundo, a relação intramundano, né? Os indivíduos no mundo, eles estão relacionados a partir de uma ascese, de uma forma de ascese, né? Então, uma ascese espiritual, uma ascese social, uma ascese, né, biológica, né, de um corpo perfeito, por exemplo, de uma espiritualidade perfeita. Então, a ascese, ele parece estar relacionado entre o mundo real e o mundo ideal que ele estava falando, né? Então, é nesse ato, né, que um sujeito ou outro se localiza, né? Nessa aproximação de um mundo ideal, né? Então, fala, olha como eu sou espiritualizado, olha como eu sou bonito, que aí é uma forma de ascensão, né? Então, mas é como eu enxerguei, né? Uma discussão que vale para a gente retomar. Mas é isso, professor. Tá bom, gente. Tá bom, obrigado, Arthur. Então vamos lá para a Ana Luísa. E você, Ana? O que você achou? Professor, eu achei um texto dificilzinho. Meio difícil, assim, de pegar o ritmo, mas depois você meio que vai indo, assim, sabe? Gostei bastante da questão de como que ele vai mostrando e como que o individualismo ele vai mudando assim ao longo do tempo. Nunca foi uma coisa que eu tinha pensado sobre. Eu acho que eu fiquei um pouco com dúvida sobre essa questão das naturezas, né? E das hierarquias, assim. Parece que
eu não sei se eu estava lendo o texto muito rápido, mas para mim ficou um pouco confuso. Mas é isso, assim. Acho que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, então ele é bem interessante, mas é também difícil. Tá legal, obrigado, Ana. E você, Andrew? Pô, então, achei o Peraí, texto de coisa da relação, né? Como as instituições vão mudando a percepção dos indivíduos e da sociedade. E eu também relacionei muito com os textos de Medieval 1 e 2, que falam da ascensão, né, e da formulação da igreja no Ocidente. Aí, assim, tratando dessas duas coisas, assim, é interessante os pontos que ele coloca das diferenças de indivíduo, desde a diferença do indivíduo lá na sociedade indiana, que é o indivíduo nasce a partir daqueles que se distancia da cidade, né, ou da comunidade e renuncia à sociedade tradicional, e a partir disso ele gera inovações nos preceitos religiosos e tal, e aí é a derivação do indivíduo na sociedade cristã, que já tem que ele já é dotado de valores próprios, né, que independem da condição externa, né, do indivíduo, mas a importância, no primeiro momento do cristianismo, ainda é muito maior dada a situação do indivíduo na sociedade e como os debates entre os limites dos poderes reais e dos poderes da igreja vão influenciando a formulação da construção desse conceito de indivíduo. Acho que essa é a parte mais interessante do texto que eu achei. Ok. Obrigado, Andrew. E você, Ana Clara? Ou você, Clara, desculpa. Não, mas eu gosto dos dois, tá tudo bem. Eu achei um pouco... Eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu gostei do texto. Eu gostei muito da trajetória que ele foi traçando, mas eu sinto que eu perdi muita coisa no caminho. Aí eu tô animada para ter essa aula para ver se eu entendo um pouco melhor, porque eu tive dificuldade. Tá legal. E você, Rodrigo? Bom, professor, foi um texto que eu gostei muito, mas acho que como a maioria das pessoas, né, do pessoal da turma, eu senti que ele tinha um ritmo próprio de leitura, e aí se eu continuava lendo no ritmo dele, para mim estava eu ficava um pouco perdido, e se eu acelerava, eu pulava coisas. Mas, assim, eu gostei muito, porque eu fiquei pensando depois, inclusive depois que o pessoal falou, né, falar por último é bom por isso, que tem um movimento muito dual, né, que ele coloca sempre pares de oposição, seja questão de razão, de natureza, e, enfim, a natureza absoluta e relativa, essas coisas. E aí, enfim, eu fiquei pensando... Então ele fala, tipo, é meio que uma loucura essa ideia, né? Porque, por exemplo, ele fala que o indivíduo, né, ele é um objeto fora de si. E aí, enfim, pensar nessa noção não corpórea do indivíduo, né? Dessa relação com o divino e tal, que o Arthur também estava comentando. E, enfim, eu acho muita loucura, porque a gente acha que até conversou sobre essa questão desse indivíduo fora do mundo, né? O quanto que você até citou, a gente citou o texto lá dos românticos, né, antigos e tal, quanto isso é problemático, por assim dizer, e é uma conduta muito, sei lá, difícil de compreender e uma forma de viver complicada, complexa demais. E eu vou esperar, professor. Eu queria só uma questão que eu queria ver, porque para mim ele ficava muito nesse diálogo, né, de oposições, pares de oposições. E aí tem um momento que para mim parece que, tipo assim, a gente vive a construção e a mudança da ideia do indivíduo, né, tipo a construção do individualismo, e aí as marcas disso em cada, por assim, cultura, né, em cada momento ali. E aí tem uma parte que ele vai falar que meio que tem o desaparecimento do dualismo e da heterogeneidade. E aí eu fiquei pensando, porque ao mesmo tempo que ele vai fazendo tem uma narrativa de construção desse individualismo,
que ele, né, é crescente, que ele vai assumindo cada vez mais espaço, tem uma noção de que, por exemplo, isso não existe só. A ideia do indivíduo em sociedade, essas coisas, por assim dizer, não morre. Mas tem um ponto que ele literalmente fala, que, né, que chega ao fim do holismo e da heterogeneidade. Na página 45, se não me engano. E aí, enfim, aí eu queria te perguntar como é que isso opera, porque eu não entendi mesmo. Tipo, acaba mesmo? Tá bom. Acaba? Guarda aí o que você está pensando. Eu li o texto em francês, então eu não sei exatamente o que está dizendo, mas depois você volta nisso, tá? Não esquece, não. E você, Rafael? Bom dia. Professor, gostei bastante do jeito que ele construiu o argumento. Achei que a tese dele faz bastante sentido e também ficou mais claro para mim, muito mais do que na introdução, como é que ele usa a comparação quando ele fala lá dos estudos que ele fez na Índia para poder fortalecer essa tese dele, dar mais sentido a ela. Eu achei um pouco apressada, porém, aí, a tentativa dele de derrubar a perspectiva dos classicistas lá, de que o pensamento filosófico grego já era obra de homens que se viam como indivíduos. Aí ele fala, né, que a religião representa mais o geral da sociedade do que a filosofia, pelo que eu me lembro, mas achei assim que ele falou, ok, eu tenho esse problema aqui na minha tese, mas olha, não é tão importante assim. E aí ele dá a preferência, né, para a comparação com a Índia, né, com a instituição da renúncia ao mundo, que resultava nesse individualismo radical que parece o dos primeiros cristãos, e nessa parte concordo, realmente faz sentido, e faz sentido que isso seja a gênese do nosso individualismo. Então, é isso. Tá bom. E você, Vitor? Vitor? O Vitor trabalha, professor, eu acho. Ah, Aí é ele mesmo, não Vitor, pode tá usar o áudio. certo. Desculpa, Vitor. Eu tô meio distraído, Vitor. A minha cabeça aqui. Você vai ficando velho, Lé não conversa com o CREA, aí tudo fica mais difícil. André, e você, André? Putz, vamos ver. O André também deixou aqui uma. Vamos ver. Tá bom. Tá, o André está aqui dizendo que ele estava com um problema, né? Ele desconfigurou o áudio. Tá bom. Meus caros, olha só, esse texto é realmente um texto muito difícil. Mas vocês colocaram coisas muito importantes que estavam presentes no texto. Eu gostei muito da maneira como vocês colocaram o que vocês colocaram. Então, eu proponho fazer o seguinte: eu vou falar um pouco sobre o texto, inclusive pensar a dificuldade, algumas coisas que eu vou dizer vocês já mencionaram, mas eu vou falar para poder compor o argumento. Tá. Primeira coisa é que o que o Dumont está querendo fazer é uma coisa muito grande. E um pouco fora, vamos dizer assim, do seu métier principal. O que eu quero dizer com isso? A teoria sobre a Índia, ou vamos dizer assim, a etnografia, o trabalho sobre a Índia é baseado numa etnografia. Ou seja, ele foi lá e fez uma pesquisa, deu os textos, mas também ele tem uma pesquisa sobre uma casta. Passou lá, sei lá quanto tempo. Ele falava, dominava sânscrito. Então, uma antropologia no sentido clássico, né? No sentido de
de fazer aquilo que os antropólogos dizem que eles vão fazer, mas nem sempre, pelas vicissitudes do mundo, acabam conseguindo. Então, esse é o primeiro ponto. Quando ele vai voltar-se para a história do Ocidente, o que ele vai utilizar como... Ele vai utilizar principalmente bibliografia secundária. Ele vai trabalhar outros autores. Então, ele vai fazer quase como que uma... Talvez até não concordar, mas uma exegese a partir do olhar antropológico. Então, qual é a tese central aqui nessa? Vocês já mencionaram, mas eu vou repetir. A primeira é que, indo para a Índia, ele vai utilizar o olhar indiano para pensar o nascimento do indivíduo na nossa sociedade. E aí tem dois aspectos que ele vai utilizar. Primeiro, a ideia de hierarquia. Na Índia, ele descobre a importância da hierarquia. E a hierarquia não é simplesmente uma relação de mando. Ela é fundamentalmente, segundo o indiano, uma relação de englobamento. Nisso, uma relação de englobamento entre quê? Entre ideias opostas. Uma coisa que mencionou o Rodrigo, né? A importância dos pares de oposição. Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre o Gelásio, que é o Papa Gelásio, ele vai falar sobre a fórmula de Gelásio, que ele acha que é uma fórmula super central para a Igreja, que é uma fórmula que é uma fórmula que ela impõe o quê? Põe um englobamento e uma inversão. O que é a inversão? É o englobamento do contrário. Então, por exemplo, o que vai falar? No domínio em relação a Deus, o imperador romano ele tem que seguir a Igreja, porque ele está subordinado à Igreja, porque é a Igreja que é responsável pela relação com o divino. Então, o que você tem? Você tem a Igreja englobando o imperador. No mundo, no plano mundano, a Igreja obedece à vontade do imperador e às leis do imperador. Então, nesse caso, o imperador, a vontade e as leis englobam a Igreja. Qual é o ponto? Qual é o catch aqui? É que essa dimensão, essas duas dimensões, elas não estão no mesmo plano. A dimensão divina, ela tem um valor maior. Ela está num plano superior ao mundano. Então, é somente no domínio subordinado que o padre é inferior ao imperador. No domínio mais elevado, no domínio que engloba, ao contrário, o imperador é inferior ao padre. Então, para essa forma, para ele entender essa fórmula desse jeito, o que ele vai usar? Ele vai usar de novo a experiência indiana, onde a hierarquia e o poder estão separadas. O Brahman é superior ao rei, mas ele depende, no plano mundano, ele depende do rei. Então ele vai falar o quê? É a mesma fórmula. E que tipo de fórmula é essa? Ela é uma fórmula lógica. Ele não está dizendo que uma decorre da outra ou uma se inspirou na outra. Ele está dizendo o seguinte, olha, elas têm uma mesma estrutura lógica. Esse é o ponto. Que é o englobamento do contrário. Fez sentido? Então tem esse plano de ideias, que é o plano que ele vai utilizar, inclusive, como elemento para pensar a mudança. A mudança está sempre o quê? Na relação entre ideias, no sistema formado por essa relação. E esse sistema vai fazendo o quê? A hierarquia deixa de ser operatória. Então, lá com Calvino, o que você tem? Você tem a quebra da hierarquia. O mundano está no mundo. Aliás, desculpa, o transcendente está no mundo. Ele passa a ser imanente.
Todo mundo foi até aí? Tá. Então, olha só. A segunda coisa que ele utiliza é a ideia, eu estava falando da primeira coisa. A primeira coisa é a hierarquia, que eu tentei explicar com a forma de Gelasio. A segunda coisa é o indivíduo fora do mundo. O que é que o Dumont vai à Índia e ele encontra? Ele encontra algo parecido com o indivíduo moderno, mas diferente, que é o renunciante indiano. O que é o renunciante indiano? Ele é aquele que renuncia ao sistema de castas. O que ele faz? Ele renuncia ao seu lugar na casta. Então, ele já não é mais Brahman, ele já não é mais Kashya, Chakras ou intocável. Ele é o quê? Ele é um renunciante, ele está fora do sistema de castas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o seu esclarecimento individual. Quase como a sua religiosidade. Ele vai fazer uma escolha. Ele tem, então, liberdade para fazer essa escolha. E só lhe interessa a si mesmo. É claro que você pode ter, você tem aí, você pode ter reunião de renunciantes, né, em uma determinada, vamos dizer assim, sob a égide de um renunciante maior. Enfim, pode acontecer. Mas não importa. O que você tem aí é o seguinte, essa ideia do... No mundo, você tem o mundo das castas, onde cada um, onde é uma relação de diferença e dependência. Você pode renunciar a isso e você então passa a procurar o quê? O seu destino individual, seja ele qual for. E que tem a ver o quê? Com a dimensão religiosa. Bom, isso propõe a ele uma hipótese para pensar o nascimento do individualismo no Ocidente. Essa hipótese, por sua vez, está baseada numa observação, que é a sociedade individualista é a exceção e não a regra. A exceção da sociedade ocidental, e aí tem lá os países europeus, né, particularmente. Dumont não coloca assim, mas, por exemplo, o Aragão, que foi um orientando dele, vai sugerir que a Europa não é toda uma só, no sentido de uma ideologia individualista. Você teria uma civilização mediterrânea. Portugal, Espanha, pedaços da França, Itália, que tem a Grécia, que forma uma sociedade diferente do individualismo europeu, como o Dumont ele está descrevendo nesse texto. São 3 textos, né? Um é o Homo Equalis 1, que é From Mandeville to Marx. O Gênese 1 e o Gênese 2. São esses 3 textos que ele está pensando sobre o nascimento do indivíduo. Tudo a partir, de novo, textos, né? Tá. Então, e aí, essa comparação com a Índia, o olhar da Índia, permite a ele perceber o quê? Propor para ele que hipótese? Que o indivíduo, ele só pode ter nascido, ele deve ter nascido de uma sociedade holista. Ok? Que transita por uma sociedade individualista. Primeiro ponto. Segundo ponto. Então, essa transição, de novo, utilizando o caso indiano, devia ser o quê? Devia ser a tentativa... se o individualismo está em algum momento presente numa sociedade holista, deveria ser, a hipótese dele, como um indivíduo fora do mundo. Tudo bem? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso como uma
Tem um texto aqui que ele vai citar, que é o Trotsky. Eu leio, mas eu passo pelos olhos, que ele está citando a todo momento, né? Que é o que ele vai utilizar como, vamos dizer assim, a base para ele desenvolver o resto. Que é um texto, quer ver? O Ernst Trost, die Sozialen der christlichen Kirchen und Gruppen, dann gesammelte Schriften. Ou seja, ele vai utilizar o trabalho do Trost, ali me enrolou. E a partir da descrição dele é que ele vai pegar. Então, olha só, a coisa é super complexa. Por quê? Porque ele está utilizando esse texto como linha condutora, mas, ao mesmo tempo, ele está dialogando com outros autores em pontos de vista específicos. E ele abre, às vezes, um capítulo bem importante sobre Agostinho, né? Que ele vai desenvolver durante algumas páginas as teses de Santo Agostinho, e nessas ele está falando tanto do Trost como dos críticos. Algumas das teses e algumas das interpretações de Santo Agostinho. Então, o que você tem? Você tem uma pluralidade de autores com os quais nós temos muito pouca afinidade, porque, afinal de contas, não estão no nosso horizonte de pesquisa, nem de pensamento. Talvez o Andrew tenha ouvido falar de alguns deles, né, Andrew? Não sei. Mas eles são autores que estão discutindo teologia, e muitas vezes teologia do ponto de vista filosófico. Nesse conjunto, nesse enorme conjunto de autores, o que ele vai tentar fazer? Ele vai pensar ideias, algumas ideias e alguns tipos vamos assim, que permitam a ele pensar o quê? A passagem de um lado para outro. Do indivíduo fora do mundo para o indivíduo no mundo. Ok? E aí ele vai fazer várias coisas. A primeira delas que ele vai falar é sobre ele vai propor uma hipótese muito simples. Vai falar assim, olha, o cristianismo só pode ter tanto sucesso na medida em que algo desse individualismo que ele propõe já está presente na sociedade helênica, de alguma maneira. E ele vai encontrar isso aonde? Nos estoicos. Aqueles que vêm os estoicos e outros, né? Mas ele vai enfatizar mais os estoicos a partir depois de Sócrates, Aristóteles e Platão, né? O que está presente aí nessa história? É a relativização do mundo, tendo em vista um ponto de vista externo a esse mundo. Todo mundo foi até aí? Daí alguém tinha perguntado sobre a relação entre a natureza, a lei da natureza absoluta e a relativa. Professor? Diga. Não sei para a galera, mas assim, talvez seja interessante explicar um pouco por que os estoicos têm essa relativização, né? A questão da ataraxia. Não sei se todo mundo tem essa ideia. Por que seria uma relativização do mundo, a ataraxia? Né? Assim, ok. Para explicar, eu acho que ajuda, talvez. Assim, Você quer desenvolver isso, Arthur? Eu também sei muito pouco, mas o que eu sei é que, tipo assim, a ataraxia, né, que é essa coisa dos estoicos, né? A ataraxia é o quê? É você perceber que
existem coisas no mundo que você consegue alcançar e modificar, mas existem coisas que estão além do nosso alcance, né? Então, não tem por que a gente sofrer por algo que está além do nosso alcance, porque é algo do mundo, algo próprio do mundo. Então, se é algo próprio do mundo, você não tem controle, a ataraxia é esse estado mental, esse estado espiritual que você desapega disso que está para além do meu controle. Né? Eu acho que aí seria essa a ideia da relativização, né? Porque não tem como você sofrer pelo que você não tem controle, porque é algo próprio do mundo. Aí eu acho que essa que seria a ideia de ir para além do mundo, relativizar esse mundo em prol de um outro, talvez, né? Essa ideologia própria, né? Relativizar o mundo em si. Vamos olhar como ele está pensando. Olha, a primeira parte do texto é uma comparação entre o cristianismo e o budismo, né? Que tem a ver com o caso indiano e etc. Mas vamos procurar aqui na minha página, aqui no meu acha para minha página o Arthur. Que fala da relativização. Vamos lá dos estoicos. Professor, a página específica dos estoicos, eu não sei. Tem um momento em que ele está falando desse troche, que aí eu já não sei, já não conheço o Sêneca só, mas que ele fala, além disso, enquanto o sábio permanece indiferente às coisas e às ações exteriores, pode, contudo, distinguir entre elas segundo a sua maior ou menor conformidade à natureza ou à razão. Certas ações são relativamente recomendáveis por comparação com outras. O mundo é relativizado como deve ser, e, todavia, podem ser-lhe afetados valores relativos. É isso aqui que você está querendo? Exatamente. Tem um pouquinho mais aqui que vai escrever. Isso aqui está na página 44, professor. Então vai lá, continua. Tá. Valores relativos. Tal é, em germe, a lei da natureza relativa que tão largamente será usada pela Igreja. A esses dois níveis da lei correspondem duas imagens da humanidade, no estado ideal e no estado real. A primeira é o estado de natureza, que seria o estado ideal, que é o estado de natureza, como na Cosmópolis ideal de Zenão, ou mais tarde na Utopia de Jambulos, que os cristãos identificaram com o estado do homem antes da queda. Antes da queda, eu acho que é da religião mesmo, cristão, né? Como se ele fosse ideal, né? Antes do pecado. Quanto ao estado real da humanidade, é bem conhecido o paralelismo estreito existente entre a justificação por Sêneca das instituições como resultado da maldade dos homens, e, ao mesmo tempo, como remédio para essa maldade, e os pontos de vista semelhantes dos cristãos. O que Troche considera como essencial é o aspecto racional, a saber, que a razão possa ser aplicada às instituições reais, ou para justificar, tendo em conta o presente estado da moralidade, ou para as condenar como contrárias à natureza, ou ainda para as temperar e corrigir com auxílio da razão. Ok, então, como é que a gente pode, o que a gente pode tirar daí? A gente pode tirar daí a partir dessa hipótese do Drummond. Qual é o ponto relevante para esse grande caminho do indivíduo fora do mundo para o indivíduo no mundo? Professor, o que eu entendi, e aí tem um pequeno fragmento que ajuda a entender isso, é que ele fala que a lei natural, enquanto não escrita ou enquanto animada, encarna-se no rei. Então, eu imagino que seja assim, porque assim como os céticos, né, ele fala, então é do rei, então não posso mexer, né? O monge, né, indiano, ele exatamente renuncia à posição dele como correspondente a um rei, né? E é exatamente nesse processo que ele renuncia a uma lei do mundo que não é a lei da natureza, né, a lei social. Mas assim que eu entendi, faz sentido. Vamos lá. O que você acha, Rodrigo?
Eu não sei se eu acho alguma coisa disso de fato, mas eu fiquei pensando o seguinte: quando a gente pensa nesse renunciante, eu fiquei pensando que eu não vi isso no texto, mas no movimento contrário. Por exemplo, eu tenho a perspectiva do renunciante saindo do sistema de castas, mas eu gostaria de ter uma percepção do sistema de castas vendo esse renunciante partir. Enfim, não sei, eu fiquei pensando nessa ideia dessa construção holista e do individualismo, Ele esse renuncia diálogo às entre os dois, né? obrigações, ele renuncia às obrigações e aos deveres, ele renuncia às relações. Sim, mas aí, por exemplo, como, né, em teoria, por exemplo, como o Estado lidaria com isso? De maneira, ele vai sai da sua casa, renuncia, vai viver em qualquer lugar. Ele pode caminhar, ele pode viver na floresta, ele pode sentar como Buda 15 anos debaixo de uma árvore. Não tem um. Ele faz, na verdade, o caminho passa a ser um caminho individual, já não tem mais uma regra que se aplique a todos. Eu também. Depois que o Deixa o Enzo cristianismo falar. se desenvolve, ele transforma isso num crime, né? Se a pessoa sai do mundo cristão, vira bruxa, né? Claro, mas isso está lá para frente, né? Quando a igreja vira um Estado. Sim. A Inquisição é uma ação de Estado, não é uma ação de... Mas voltando aqui à questão do Arthur, o ponto aí é a relativização. Esse que é o coisa. No indivíduo fora do mundo, lá na Índia, o que você tem? Você tem uma relativização do sistema de castas. Isso já não se aplica mais a mim. Eu o vejo à distância. Essa mesma estrutura, vamos dizer assim, está de alguma forma presente aos estoicos, que vai se consolidar na relação entre natureza absoluta e natureza relativa, que depois vai ser apropriada pela religião cristã. Que é o quê? O que é a natureza absoluta? É Deus, é a regra, é a regra de Deus. E a relativa? É o quê? Dos homens? Dos homens. Então, você julga o estado de coisas a partir de uma percepção que se coloca no absoluto, que relativiza o mundano em face absoluta, mas ao mesmo tempo que relativiza, aceita, porque o mundano mesmo é desvalorizado em relação ao absoluto. O mundano já não tem tanta importância, porque o importante mesmo é a salvação que está lá no extra-mundano. Diga, Ana. Professor, mas aí eu tenho uma dúvida, assim, porque como é que eu entendi essa questão da lei da natureza? É meio que, tipo, a lei da natureza, ela vem para meio que justificar esse poder que dão para os padres, que teoricamente exerceriam essa natureza absoluta. Não, peraí. Seria isso? Mas, não, porque o poder não está na história ainda. Porque a relativização implica em aceitar o poder do mundo. Dai a César o que é de César. Está lá no Sermão da Montanha. É de César, é a Deus o que é de Deus. Mas você aí, só por dá exemplo, a César. Fala. Porque eles falam, né, que aqui, ó, na página 46, ele aqui, ó, mas precisava-se também de um instrumento intelectual que permitisse pensar as instituições terrenas a partir de verdades extramundanas. E aí que vem a lei da natureza. E os padres Sim, é exatamente que justificam isso. Sim, mas veja bem, uma coisa é você pensar. Na hora que você pensa, o que você faz? Você percebe, a lei dos homens é uma degradação, ela é uma, vamos dizer assim, é uma degradação da lei da natureza. Mas eu relativizo, isso aqui não tem importância. Ou seja, a ideia é que essas duas, a lei da natureza, está aí desvinculada da ideia do poder. Você não está aí para exercer. O poder está no mundo. César exerce o poder. Mas o que então, eu faço qual que é relativizar. Tá.
Eu Mas aí relativizo o qual que é a poder. importância da lei da natureza para entrar nesse instrumento intelectual e dentro das instituições? Porque eu entendi que isso vai influenciar depois isso entrar nas instituições. É isso que eu não estou conseguindo entender. Que é algo, o que está te faltando aí é o passo seguinte, que é o Santo Agostinho. O que o Santo Agostinho vai fazer? Bom, primeiro, deixa eu te falar. A ideia que você colocou, que é a ideia de poder, é uma ideia que está ligada a uma perspectiva individualista da sociedade, no qual hierarquia e poder estão sempre juntas, uma da outra. No caso indiano, não é assim. E o Drummond está tentando mostrar que também não era assim entre os primeiros cristãos. Fez sentido? Fez. Então, olha só. Vamos pegar lá Santo Agostinho. Eu não sei em que página está no... O que Santo Agostinho faz? Espera aí que eu estou tentando achar aqui. A minha está nas páginas 54, mas não é certamente a de vocês. O Santo Agostinho, ele organiza meio que a doutrina da igreja, meio que filosoficamente, conciliando várias tentativas, né, de explicar a questão da trindade, a questão da relação de Deus com os humanos, essas coisas assim. E meio Sim, você tem razão em tudo isso. Mas o ponto que o Drummond está tirando é um ponto bem mais específico. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó. Olha só, o Estado que não se dobra não se refere à justiça a Deus e à relação do homem a Deus, não conhece a justiça e, por conseguinte, não é um Estado. Ou seja, não pode haver justiça onde a dimensão transcendente da justiça está ausente. Ou seja, o que você consegue em Santo Agostinho? Você vai julgar o Estado a partir do transcendente. Não é simplesmente uma relativização do Estado, dizer assim, isso aí não importa. Isso aí não. Você pode julgar, quer dizer, você aproxima as duas dimensões do que era antes a lei natural e a lei a lei da natureza absoluta e a relativa. Fez sentido, Ana? Então é como se, tipo assim, porque antes tinha natureza absoluta e natureza relativa, certo? Então Santo Agostinho, ele junta essas duas, é isso? Não, ele junta, ele a aproxima. Ele permite, ele vai dizer que o Estado que não, de alguma maneira, reproduz a justiça absoluta, não é um Estado. A justiça que está no plano absoluto. Ou seja, a justiça só está no plano absoluto. Ou seja, a partir do plano absoluto, eu sou capaz de julgar o Estado. Nossa, ainda acho bem confuso, sendo sincera. O que está em jogo aí? O que está em jogo aí é a mudança da relação entre os dois termos, mundano e extramundano. No primeiro momento, o que você tinha? Você tinha uma relação de relativização do mundano por conta do extramundano. O que você tem no segundo momento? O julgamento do mundano a partir do extramundano. Repara como tem uma aproximação? Entendi. E aí, quando vem Calvino, aí ele unifica tudo, é isso? Exatamente. Calvino chapa tudo no mesmo... O Calvino está lá na frente, né? Agora, como é que faz essa passagem do ser fora do mundo para o ser no mundo? Aí vem, primeiro, tem a ver o quê? Tem a ver com a história da igreja. Olha só que coisa interessante. É a história da igreja que vai modificar a relação entre os dois, entre esses termos. Assim, num primeiro momento... eu acho que o que eu não estava conseguindo entender era justamente como que essa ideia ela se transpõe para a realidade e na história da igreja.
Então, para mim, que isso estava muito confuso, entendeu? Entendi. Mas, ficou mais claro agora? Eu consegui entender a ideia, eu só ainda não consegui entender como que ela se aplica na história da igreja. Tá bom. Então, olha só, tem mais um passo aí que é a questão do corpo, né? Que o corpo tem uma relação hierárquica, ou seja, a alma está para Deus, assim como o corpo está para a alma. Dessa perspectiva, o que que você tem? O que que você tem? Você tem o corpo acaba trazendo um pouco do extramundano para o mundo, né? Porque a alma agora está no mundo, ela está no corpo das pessoas e, portanto, essas pessoas são, vamos dizer assim, carregam algo do extramundano para dentro do mundo. Ok, isso aí é o Santo Agostinho. Ponto. Aí o que acontece? Ele passa para falar da igreja. O que que você tem? Você tem alguns momentos importantes, né? Primeiro você tem a conversão do imperador Constantino, no século IV. Esse é o primeiro momento. Nesse momento, o que que acontece? A igreja deixa de relativizar. Ou seja, ela já não pode mais relativizar o Estado como ela relativizava. Essas duas histórias de Santo Agostinho, mas elas estão um pouco desvencilhadas, né? É como se ele fizesse um corte e agora fosse falar o quê? Das instituições, não mais apenas das relações, vamos dizer assim, que estão colocadas pela filosofia ou pela religião. Ok? Pensando que Santo Agostinho também é um filósofo, não é só um teólogo, né? Ok. Então, aí entra a importância da forma do Papa Gelasio, que é aquela que eu já havia mencionado. Em relação, no nível do divino, o Papa se subordina à Igreja. Porque nesses assuntos é a Igreja quem tem a última palavra. A Igreja que vamos dizer assim, é quem que está em relação ao divino, não o Papa. No mundo, a Igreja obedece ao Papa e à vontade do Papa, a vontade do imperador e as leis do imperador. Mas, novamente, somente o padre é inferior somente no nível inferior. O que que acontece? Nesse momento, a igreja, o que ela está? Ela está vinculada ao Estado. Ela começa a ganhar as benesses, subvenções do império, né? Dinheiro, tudo fica mais fácil para eles. E mais difícil também ao mesmo tempo. Algum de vocês algum de vocês já foi às igrejas do Vaticano? Vocês nunca foram à Basílica de São Pedro? A Basílica de São Pedro, essa foi a primeira impressão que eu tive. Não é um lugar um lugar de oração. É um lugar, é um império, é o lugar do império. A primeira igreja já não é tão magnífica quanto a Basílica de São Pedro, mas também é enorme, é uma coisa magnífica. Quando eu olhei a Basílica de São Pedro, eu pensei assim, olha aqui o Império Romano. Enfim, Andrew vai me perdoar, porque eu não estou descrevendo uma análise das coisas, estou descrevendo minhas impressões, né? Olha aqui o imperador, isso aqui é um lugar do imperador. Então, o que é? Nesse momento, o Gelasio, ele põe uma fórmula plástica, segundo o Dumont, que, de novo, ele é capaz de perceber a partir da desvinculação na Índia entre hierarquia e poder. Repito, o Brahmani, ele é superior ao rei, mas depende do rei. Então você tem essa relação, é uma relação que
você só pode entender se você entender em níveis diferentes. Num nível um é superior, no outro nível há uma inversão hierárquica e o que era superior fica inferior. E é o que vai acontecer com a igreja também. Exatamente. Em Gelasio. O que acontece? Você tem... olha só. Em 753, o Papa Etienne vai até o rei Franco. Pepão. Quando eu leio Pepão, eu fico pensando em pepino. Eu adoro pepino, mas eu acho que nome de pepino para eu estou falando uma bobagem, mas enfim, vocês estão com a cara muito séria. Para confirmar a realeza dele. E Leão coroa Charles imperador no ano de 800. O que acontece nesse momento? Os papas são levados pelas circunstâncias, você teve a queda do Império Romano, mas o que eles são? Eles são levados pelas circunstâncias a trocar um imperador distante, um Bizâncio, né, um protetor distante, por uma autoridade política mais perto, pela proteção mais perto. Mas, ao mesmo tempo, a igreja se advoga o direito de coroar o imperador. Ou seja, a autoridade do imperador vem da igreja. Olha só o que você tem. Você tem o extramundano, a igreja traz o extramundano para o mundo. Ou seja, ao mesmo tempo em que a igreja o mundano se aproxima do extramundano, o extramundano se aproxima do mundano. E os valores absolutos que antes estavam no plano extramundano começam a fazer parte, ou começam vamos dizer assim, a pressionar o mundano. Diga, Rodrigo. Não, eu fiquei pensando porque tem uma parte que ele fala sobre essa questão da hierarquização dentro desse contexto da relação entre, né, o Estado, o imperador, e a igreja e o Papa. E ele fala em algum momento que hierarquizam a relação, mas na verdade não existe uma hierarquização, porque na verdade é uma contraprestação, né, da medida que um depende do outro. Só que, por exemplo, eu fiquei pensando, porque quando ele coloca na carta para o imperador, né, ele faz, dentro de uma ideia de não hierarquizar, de uma troca, ele hierarquiza. Por quê? O imperador só comanda no nível mais baixo que se opera, né, as coisas. E aí, por exemplo, quando a gente chega nesse estágio que você comentou agora, em que quem nomeia o imperador é a própria igreja, a gente vê essa subalternização, né? Tipo, latente. A igreja passa a ser um poder no mundo. Ou seja, você não tem mais uma distinção entre níveis, entre, vamos dizer assim, o espiritual e o mundano, né? E o Estado. Os dois são poderes que estão no mesmo plano. Os dois estão no mundo. E pensar também que, por exemplo, a própria ideia da igreja é nomear o imperador e não ela mesma governar, com a relação que ele coloca dessa dinâmica de mundano e extramundano, né? Que, por exemplo, aí a igreja assumiria um papel totalmente mundano e talvez perderia a sua especificidade de cuidado algo, né, para o além. E aí ele muda um pouco os termos. É uma mudança sutil, mas ele muda. Ele vai, em vez de falar mudando, ele continua falando, mas ele vai falar de espiritual e temporal. Ou seja, a igreja ela passa para o nível temporal. Não está mais só no nível espiritual. Quer dizer, então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que isso tem essa medida, esse passo, que é um passo que tem a ver com as circunstâncias, ele dá a justificativa dessas circunstâncias, ela tem um impacto na fórmula. Vamos dizer assim, na relação entre essas ideias, entre o mundano, extramundano, o indivíduo no mundo, o indivíduo fora do mundo, etc. E vocês não podem esquecer, aí o André pode falar melhor do que eu, que a partir de um determinado momento, a igreja se constitui como um Estado. Não apenas um Estado nacional, mas
tem os textos do Espanha, né? São muito legais para pensar isso, que ele vai mostrar o quê? Que a igreja, ela acaba desenvolvendo todo o direito moderno vem da igreja. Como desenvolver essas técnicas que seriam implementadas pelos estados modernos na questão de administração pública e não só, né, mas nas questões ideológicas também sobre como moldar o pensamento em torno dessa ação coletiva individualizada. Focada no indivíduo. O que eles fazem é tão interessante, porque o digesto, vocês já ouviram falar do digesto? Não? Justiniano, lá no Império, quando o Império Romano estava caindo, ele resolve fazer um apanhado de toda o direito romano. Então ele faz o digesto, ele monta o digesto. Essa cópia, isso se perdeu durante séculos. Até que em determinado momento, acho que foi em 1000 ou 1100, não me lembro demais, em volta, em toda essa época, se descobre uma cópia do digesto. O que faz? A igreja, o que ela vai fazer? Aí você tem os glosadores, que eles são o quê? Você monta as primeiras, vamos dizer assim, escolas de direito, são as faculdades, né? As universidades de direito, que são religiosas, e você tem o quê? Você tem os glosadores. O que os glosadores vão fazer? Eles vão pegar o digesto e vão tentar aplicar no digesto a filosofia aristotélica, que é justamente o que o direito romano não queria ser. Significa o quê? Você criar categorias, você criar, vamos dizer assim, você tentar pegar todos aquelas regras e aplicações e comentários que, para o direito romano de Roma, eram pensados como pontuais e localizados. O direito romano não queria ser filosofia, e você começa a tentar encontrar ali uma ordem universalizável. São essas pessoas que vão montar os direitos dos estados nacionais, que, por sua vez, vão entrar em conflito, em determinado momento, com o direito canônico. E o domínio do Estado Nacional acaba sendo vamos dizer assim, no momento em que o momento em que o direito nacional se sobrepõe e subordina o direito canônico. Assim, por exemplo, em Portugal, em 1400, 1500, você tinha pelo menos 3 tipos de direitos diferentes. O direito nacional, o canônico e o direito local. Professor? Diga. Eu acho que seria, né, tipo, na verdade é um pouco que eu tô carregando aqui, né, exatamente nesse processo, né, estabelecimento de uma realidade social, né, se faz uma razão ali, né, a razão organiza os lugares, os indivíduos, né, então o meu lugar é ser de coroinha, é ser de padre, é ser de rei, né, eu sou representante de Dona Terra, e como é que exatamente um engloba o outro, né. Só que eu acho e eu insisto, né, porque eu quero, isso é algo que como eu vejo um pouco a realidade, que exatamente como é que a gente vai ver um mito por trás de cada uma dessas formas de direito, né? Então, quem sou eu? Né? Eu sou filho de alguém? Eu sou filho de Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, Arthur. O mito, a maneira de você tratar o mito é uma maneira interessante. O Dumont não está tratando como mito. Razões óbvias, né? Porque se ele for falar que a religião é um mito, a religião católica é um mito, ele
ele certamente vai dizer outras coisas que ele está dizendo e o tipo de reação é diferente, né? Então, ele não está tratando exatamente como mito, como trata lá o Levi-Strauss, mas tem alguma coisa semelhante. Na medida em que você tem estrutura, o Sermão da Montanha tem uma estrutura que, de alguma maneira, uma estrutura que é a relação entre ideias, né? Que, de alguma maneira, vai sendo não apenas se apropriada, mas modificada ao longo do tempo. Ok? Tá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que é uma coisa tão grande o que ele está propondo que esse seu nível de análise ele fica um pouco desculpa, gente. Ele fica um pouco fora do texto ou daquilo que ele está propondo. Quer dizer que você não possa fazer baseado no Dumont dialogando com ele, não é isso. Mas ele mesmo não está fazendo isso. A ideia da identidade do eu, né? A única coisa que ele vai dizer, o que eu diria a partir do Dumont é o seguinte, que essa identidade ela vai se construindo de maneiras diferentes conforme a partir dessa relação entre o mundano e o extramundano. Então, você imagina, uma identidade para um estoico é completamente diferente de uma identidade a partir do que está pensando o Santo Agostinho, que é completamente diferente de uma identidade a partir da fórmula de Gelásio, assim sucessivamente. E Calvino aí tem um ponto importante. Você vê, tem um rompimento, né, entre o século XVI da Igreja, que é até onde ele vai, e o Calvino, que fica lá no século eu não sei quando Calvino escreve, na Reforma, acho que é século XVIII, não é isso? Não sei, Andrew, me ajuda aqui, Andrew. Eu acho que é ou é 16 ou 17, né? Acho que é um pouco 16 ou 17? Acho que ele é Eu acho que é 16. Ele é posterior a Lutero, contemporâneo, alguma coisa, deve ser 16 mesmo. Vamos ver aqui olha só, o calvinismo, vamos ver. Século 16 mesmo. 1516, é isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai... Qual é o ponto dele? O que está em jogo aí? O que está em jogo de novo? Não é uma história, mas é a fórmula. A relação entre esses dois elementos. Indivíduo fora do mundo, indivíduo mundano, extramundano, julgar que vai sendo... E o que Calvino faz? É o que a Ana já tinha dito, ele chapa, ele coloca tudo no mundo. Está lá na ideia de predestinação. Eu não consigo... O mundano essa mundano se afasta completamente do mundo. Então, eu não posso saber o que... Eu só posso saber o quê? A partir da vontade dele, que se expressa o quê? No meu destino, no meu predestino, na minha predestinação. E que tem a ver o quê? Com as minhas obras, com as coisas que eu consigo fazer no mundo. Que é o quê? De novo, aí entra a questão do indivíduo, que está presente. Cada um é diferente, cada um se relaciona com o outro a partir da sua própria salvação, cada um vai, né? Tem um diálogo muito importante que ele está fazendo aqui, que não está muito explícito, que é diálogo com Weber, né? Com a ética protestante e o espírito do capitalismo. Isso está Weber em alguns momentos, né? E o Weber também vai fazer esse caminho, vai falar do Calvino, vai falar de como Calvino influenciou o desenvolvimento do capitalismo na medida em que ele trouxe a racionalidade, que toda a atividade do sujeito, do cotidiano, estava em nome da salvação, ou seja, ele racionalizava toda a vida dele para salvação, para conseguir a salvação, ou para mostrar que ele era um predestinado, ou para realizar sua predestinação. Sim, e a sacada é que, tipo assim, não tinha como você saber se você era salvo, era uma coisa de Deus. Mas, assim, se você tá fazendo as coisas e tá dando certo, tá porque Deus está olhando para você, né? É um sinal.
Aí é É uma boa, interessante assim, a né? lógica. Desculpa, Andrew. Pode falar, pode falar. É interessante a lógica, né, que a gente vê lá depois do, acho que no Foucault, a questão da vigia, né, eu não preciso mais de alguém para vigiar o outro, ele mesmo se vigia e tá ali, tipo, um olhando o outro a cada momento. Então, tipo, é um elemento, assim, genial. E daí você vai. Aí você tem várias dimensões. E aí você pode pensar que a ação política era diferente, não que não houvesse briga pelo que a gente chama hoje de poder, não é isso, mas ela era diferente, porque as pessoas compreendiam diferente, objetivos eram diferentes, etc. Então, agora, bom, fez sentido o que eu disse até agora? Melhorou um pouco o texto do... Acho que sim, Deu uma... E para que esse texto está aí na nossa aula? Professor, Hum. é só porque, tipo assim, eu queria elaborar um pouquinho mais o que eu estava pensando ali, Então vai. que acabou para outro caminho, assim, mas, tipo assim, compreendo completamente que, tipo assim, né, ele chegou a um ponto, ele foi para uma direita ali, mas eu estou pegando ainda com esse ponto que ele pegou e um pouquinho mais para a esquerda, né, no meu caminho, assim, mas assim, o que eu estou pensando é que essa lógica, né, da razão, né, ela é estruturada, né? Então Qual lógica da sujeito, razão? essa lógica de relativização, essa é uma das lógicas da razão que esse povo se enfrentou. Então, por exemplo, o sujeito no mundo, né? Por exemplo, o monge, né? Que ele abdica, né? Relativiza o mundo para ir para esse outro mundo, para esse mundo superior. Ele tem uma lógica ali. Essa relação entre ele, rei, Sim, e mas olha ele, só, Deus, tudo bem. Mas o que você está chamando de lógica, para Drummond é uma estrutura. então, Está é uma muito mais estrutura. perto do Lacan do que você está falando. Lacan ele foi muito influenciado por Lévi-Strauss. Sim, bastante. E Drummond, ele é um estruturalista também. Só que o que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, o que caracteriza o estruturalismo? A relação, você vai ter que as ideias elas têm uma forma. A relação entre ideias elas têm uma forma que pode ser reduzida a uma estrutura, que é justamente uma oposição, que está em níveis maiores de abstração. Mas Mas eu o não que ia nem para estruturalismo, não, na real. Eu ia mais no sentido assim, de acreditar que essa relação entre eu e Deus e eu e rei é uma crença, na verdade. Então, eu acredito que eu tenho um papel X. E aí cria exatamente essa lógica estabelece uma relação. Inclusive, essa própria relação do Foucault de estar sempre privilegiado é porque existe uma racionalização de que tem alguém querendo que eu faça algo, que tem alguém que é um dispositivo que está por trás de um comportamento exigido, né? Então, exatamente esse comportamento exigido, ele faz parte de uma estrutura simbólica. Então, por exemplo, nessa própria dádiva que o próprio sujeito cristão dá para Deus, né? Chega e fala, ó, eu preciso me bater, eu preciso parar de beber, eu preciso ser certinho, pianinho. Por quê? Porque a lei é de Deus. Né? E se o rei manda eu pagar imposto, beleza, eu vou até pagar imposto. Mas é porque Deus quer. Deus dou para Deus o que ele quer, dou para o rei, mas ainda tem uma lógica fictícia e simbólica aqui. Fictícia não é uma boa palavra, uma lógica simbólica aqui. Então, na verdade, meu Mas o ponto é um problema... pouco essa relação da ideia. Arthur, peraí. Arthur. Você tem razão, mas eu estou dizendo o seguinte, lógica é um mau nome para isso. Qual é o melhor nome? Estrutura. Por que não lógica? Porque a cultura só tem uma lógica. O que eu quero dizer Não, no mas, sentido de uma novo, racionalidade. lógica é um nome ruim para isso. Tá. Por quê? Porque lógica está ligada à ideia de racionalidade, está ligada à ideia da relação entre proposições, a ideia de... O estruturalismo,
o que ele está dizendo é o seguinte, olha, ele está partindo não da lógica, ele está partindo da linguística. É outra onda. E o que ele está falando é o seguinte, ele está tentando descrever como que coisas aparentemente muito diferentes, elas têm uma mesma estrutura, elas obedecem uma mesma estrutura, que é o quê? Um sistema na relação entre ideias, é isso. Então, e elas podem ser, vamos dizer assim, explicadas a partir de relações cada vez mais fundamentais e fundantes. Uhum. Então, o que você está dizendo é isso mesmo. Você tem o quê? Você tem o que o Dumont vai dizer é o seguinte, que a estrutura, como o Lévi-Strauss propõe, que se baseia na oposição distintiva, ela não é suficiente para dar conta de civilizações. Você precisa do quê? Da relação hierárquica, que é a relação de englobamento. Então, veja, o mundano e o extramundano não se opõem apenas. Não é assim, um é oposto ao outro e acabou. Não. Você tem uma longa história onde você vê que um está imbrincado no outro, um nasce do outro. E em níveis diferentes, essa relação de imbricamento muda. E aí qual é o problema? Aí você tem toda a razão, que é que é o que você estava chamando de mito, né? Que essa estrutura ela é importante para a ação. Porque as pessoas vão agir num mundo de sentido. Então, se eu acredito na predestinação, como Calvino, eu não posso relativizar o mundo como fazia o primeiro cristão. Então, no nosso trabalho, qual seria a noção de estrutura que melhor serviria? Porque eu fico pensando numa estrutura linguística, como se fosse uma formação de um locus linguístico. Não, pois é, mas é que a estrutura ela tem um pé na linguística, mas porque a ideia de sistema vem de lá, está lá em Saussure, mais do que em Jacobson, né? Uhum. E que é onde ai, meu Deus, o Lacan foi beber, né? Sim. Pois Tanto eu essa penso questão de significado, significante e tal, etc. Que é um pouco o que o Levi-Strauss está falando. E claro que é isso que eu penso quando eu falo, por exemplo, que uma ideia mestre, que o Lacan, na verdade, vai ler como um significante mestre, que regula os outros significantes. Como pois é, mas o que o Levi-Strauss vai usar, espera aí, o que o Levi-Strauss vai usar não é um significante mestre, é uma relação, uma oposição mestre, entendeu? Massa. Eu estava falando, na verdade, de Lacan, mas com certeza tem influência dessa oposição mestre. E mais, Lacan ele está desenvolvendo isso do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma estrutura psíquica individual, do qual ele deriva o resto, deriva a linguagem, deriva o coisa. Os antropólogos não fazem isso, porque para os antropólogos, quando o Lacan deriva isso do indivíduo, ele está falando a partir do individualismo talvez mais extremado, né? Que é o quê? Que é o psicológico constituindo o social. Olha só que não é mais o indivíduo como um produto, a própria noção de indivíduo como produto do meio social, mas é a estrutura psíquica individual constituindo o social. Então, na verdade, a ideia do Lacan é que, tipo assim, é um tesouro de significantes, né? Então, ele funciona, na verdade, como uma estrutura linguística do todo, na verdade. Então, como é que a estrutura linguística do todo funciona no sujeito. Então, realmente, pensar, por exemplo, existe um outro, esse grande outro, para cada um que tem a sua própria leitura, só que existe a estrutura que o outro quase que é autônoma na própria língua que a gente fala. Então, por exemplo, se eu chegar, né, então, por exemplo, você chega em Fanon, por exemplo, você chega lá, a noção de negro, mas Arthur, presta atenção, Arthur.
Vamos combinar de discutir isso quando a gente tiver coisa, tá? Porque esse papo vai bem longe, né? Vamos fazer uma última rodada aqui. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais algum comentário no texto de hoje? Então tá. Então, olha, vamos para a nossa